porque também foi a primeira vez que eu vi que a gente morre mesmo. Senti mesmo que estive ali a resvés cabedori, como costuma dizer, estive ali muito próximo de morrer. E a vida é tão curta que não faz sentido a gente chatear-se com coisas que não merecem que a gente chateie. Não faz sentido a gente não correr atrás daquilo que acredita. Não faz sentido a gente não aproveitar o tempo que temos com os nossos amigos, com a nossa família. E não faz sentido fazer isso tudo sob a desculpa de uma coisa qualquer. Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Frederico, Diz-me. obrigado por me receberes aqui, Estás à vontade. por gastares o teu tempo comigo. De certeza que vai haver pessoas que vão aprender contigo e comigo, e especialmente eu como sempre, eu como digo às outras pessoas, aos outros convidados, que para mim são formações e sessões de coaching gratuitas, basicamente. Em 2016 ganhaste o prémio de melhor gestor de pessoas, e no ano seguinte isto refletiu-se da melhor forma naquilo que foste nomeado, eleito, Presidente de Câmara. E então eu queria perguntar, começaste essa tua liderança no município do Barreiro, não é? E como é que é, a gente fala sempre sobre política, como é que é, o político fala sempre de política, não é? Mas eu queria saber como é que um político lidera um município, como é que é liderar um município. E se alguém se um miúdo quiser perguntar-te, Frederico, quero ser um líder, o que é que tu lhe dirias para ele ser líder? Olha, não te consigo responder à pergunta sem ir muito atrás e contar-te um pouco do percurso. Porque grande parte, ou seja, era uma criança super envergonhada. Aliás, o meu filho hoje tem este traço também que era meu. Era super envergonhado, escondia-me atrás da minha mãe, não gostava que ninguém falasse comigo. E houve aqui uma coisa da minha formação pessoal que foi decisiva. Foi o desporto. Eu joguei basquete muitos anos, aqui no Barreirense, depois fui treinador também muitos anos, e o desporto, independentemente de qual seja o desporto, tem uma coisa que é muito importante, que tem a ver com tu tens um plano, trabalhas, competes, e na competição percebes como é que funcionou o teu plano. E muitas vezes não tens uma avaliação se ganhaste ou perdeste. Como é que funcionou? Depois o que é que tu fazes a seguir? Muitas vezes quando a gente olha para o futebol ou para o outro lado, na jornada a jornada, vês o que é que falhaste, voltas a treinar e isto é um trabalho contínuo. Na gestão e na liderança não é muito diferente. Ou seja, este meu trajeto no desporto, depois o meu trajeto também, eu diria, académico, tentar ir sempre à procura de conhecimento e tentares aprender com os melhores. Aprenderes com os melhores os que tiveram sucesso, mas também aprenderes com os melhores os que falharam ao longo do caminho, que aprendes muito com os falhanços. E a gente não deve ter medo nunca de falhar, porque falhares é também um bom momento para tu aprenderes. E ao longo deste tempo, eu que nunca tinha tido atividade política, mas que sou apaixonado pelo Barreiro, também comecei a perceber que se eu queria que a minha terra evoluísse, tinha que me envolver, tinha que puxar gente que é para fazer parte deste projeto. Essa é uma das primeiras lições que eu acho que eu aprendi já há muitos anos no desporto, na liderança, é que tu não lideras ninguém se não houver uma equipa com os mesmos objetivos e que esteja disposto a seguir o caminho que nós todos traçamos. E aqui não foi diferente. O que é que eu acho, partindo da tua pergunta, como é que é liderar o município, o que é que eu diria a uma pessoa mais nova? Liderar o município não é diferente de tu liderares qualquer outra organização, porque os pilares para mim são sempre os mesmos, que é preparação, teres um plano, preparares-te, definires metas para executar, reveres o que é que correu bem, reveres o que é que correu mal, reformulares, aperfeiçoares, repetir o processo.
e seres constante, ou seja, muitas vezes a gente tem a ideia que o líder é aquela pessoa, o gênio, não é? Aquela pessoa que tem a luzinha por trás da cabeça, que aquilo acende, e a gente tem uma ideia luminosa e que vai mudar o mundo. Acredito que haja pessoas assim, eu não sou assim de todo, acredito muito mais na consistência do processo. Ou seja, domingo, por exemplo, eu saí da Câmara às 2 da manhã, segunda-feira às 7 da manhã estava acordada para começar a trabalhar. E é sempre assim, é seres constante. E depois incorporares este processo na tua gestão. O desporto, respondendo à tua pergunta, que era a segunda, o que é que tu diria um miúdo se quisesse liderar um município? E voltar outra vez atrás. O desporto traz-te uma coisa interessante, que é, e eu agora vou-te ligar ao meu caso, foi o basquete. Eu fui treinador muitos anos. E o treinador pode fazer a melhor jogada do mundo, mas quem vai lançar a bola ao cesto são os jogadores. Isto quer dizer que, por muito bom que sejam os teus planos, por muito bons que sejam os teus projetos, a execução é que determina se vais ter sucesso ou não. Claro. Tu podes-me dizer, claro, mas sem um bom projeto não chegamos sequer à execução. E é verdade. Mas um bom projeto sem execução não tem consequência. Por isso, esta simbiose entre quem lidera e quem executa é fundamental. No município não é diferente. Ou seja, alguém que queira liderar um município ou qualquer outra entidade, nunca se pode esquecer que nós lideramos pessoas, homens e mulheres, que têm que ser vistos como pessoas, que têm os seus problemas em casa, têm os seus problemas com os filhos, que quando não estão bem em casa não estão bem no trabalho, e se estiverem bem em casa estão melhor no trabalho, rendem mais, são mais eficientes. Temos que tentar perceber que para além do trabalhador há a pessoa, mas temos que o tentar encaixar num sistema que seja comprometido com os objetivos que tu traças e que não navegue à vista. Porque quando se navega à vista as pessoas tendem a perder o foco. E se tiveres um plano concreto e saberes o que queres, é muito mais fácil teres o foco. E depois é partilhar essa simbiose. Não há lideranças sem executores, não há bons executores sem lideranças que definam metas. Eu diria que isto aqui vem muito, no meu caso, não só da parte que fui aprendendo ao longo da vida e continuo a estudar muito sobre isto, mas na parte prática do desporto e de uma coisa que eu acho que é uma lição fundamental, é nunca ter medo de errar. Porque nós às vezes só queremos que as coisas, glorificamos muito as histórias do sucesso, mas muitas vezes o sucesso vem após muitos erros. E a gente não pode ter medo de errar. E quando erramos, mais uma vez como uma equipa, estamos unidos, pagamos uns aos outros e seguimos em frente. Da mesma forma, quando corre bem, estamos unidos, pegamos uns aos outros e celebramos todos. Porque as vitórias não são de uns nem de outros, as derrotas não são de uns nem de outros, é de todos. E este espírito ao longo do processo vai moldando também o caráter das pessoas e o caráter da equipa, do grupo. Claro, obviamente. Eu por acaso faço isso muito na minha vida, como para não ser capturado pelo medo de falhar. O que é que eu faço? Não espero que haja motivação. Eu vou agir. Parto para a ação e depois a motivação vem logo a seguir. Sim. Então, a motivação, entendes? E o que eu digo muito às pessoas com quem eu trabalho, como sou coach, se têm medo, não hesitem. Partem para a ação. Se falharem, há de ser um processo de aprendizagem. Isso dói, mas todos os processos doem. Todos os processos exigem os seus sacrifícios. Por isso, e em relação ao desporto, eu faço também isso com a corrida. Como vejo muitas vezes aí a correr, né? Como tu fazes essa analogia da corrida com a vida pessoal e profissional e com a gestão, com a liderança, eu faço o mesmo para a minha vida pessoal. Projeto os meus objetivos, faço um planeamento das corridas que vou fazer, das distâncias, que eu tenho um objetivo de correr 100 km, já fiz 60 km de trail, né? Já foi uma grande vitória, e à medida que eu vou alcançando os meus objetivos na corrida, vai-me fortalecendo e emocionalmente na minha vida pessoal. Ou seja, eu penso logo, se eu conseguir alcançar um feito que para mim é gigante, né? Para mim e para muitas pessoas, que acho que foi menos de 1% da população mundial que correu tantos quilómetros, muito menos.
vai-me dar muito mais força e muito mais capacidades na minha vida pessoal, para ir atrás dos meus E objetivos. sabes que o desporto tem uma coisa muito engraçada que partilha com a política, que é uma atividade que é muito visível. Ou seja, tu no desporto vais ao fim de semana jogar e toda a gente é treinador de bancada e tem o palpite. Na política também acontece isso, toda a gente tem a sua ideia. E isso não é mau. Às vezes as pessoas pensam que o que aquela pessoa sabe para estar a falar, não é mau. É as pessoas darem as suas ideias e o seu palpite, ser o treinador de bancada não é mau, porque isso por trás está uma coisa importante, que é a paixão que as pessoas têm pelas coisas. O que é importante e sim não podemos conjugar? É quem lidera não pode liderar ao sabor do palpite. Pois. Porque quando lideras ao sabor do palpite, dás por ti a querer seres bombeiro para agradar a todos. E ao fim do dia, ou seja, ao fim do campeonato, ao fim de um processo, tu não conseguiste atingir um único dos teus objetivos. Porque te focaste nas percepções das pessoas, em vez de te focar naquilo que é o teu planeamento, nos teus objetivos a atingir e no teu processo. E isto é muito, ou seja, o desporto e a política partilham isto. Toda a gente cá fora tem uma opinião. Não é? E ainda bem. E às vezes as pessoas dizem, não tem, ainda bem que têm opinião. E ainda bem que querem partilhar esta opinião. Porque quer dizer que estão interessados. Mas o líder tem que conseguir ouvir sempre as pessoas, ouvir o sentimento, porque tu não vives num mundo isolado, mas não agir mediante os bitites, como se chama dizer, mas tentares incorporar todo esse feedback que vais no teu planeamento e naquilo que é o teu processo. E isto eu acho que é algo que tens que ser muito rigoroso, sob pena de não teres nada. Não é? Ao fim do dia, eu lembro muitas vezes no município, por exemplo, quando fazemos obras, há sempre o processo que é, antes das obras, toda a gente quer obras. Durante as obras, ninguém quer as obras. Tens pó, tens É verdade. Repara, se a gente não tiver o caminho bem definido, o que é que tu vais fazer? Então não quero, então paramos a obra. Mas afinal é a obra. Então vamos retomar a obra. Mas isto aqui, então vamos refazer a obra. E é importante saber ouvir, saber incorporar isto na tua ação, mas e depois quando defines um caminho para atingir, segues o caminho para atingir. Com convicção. Com convicção, sim. E como um todo. Porque toda a gente Claro. não tem que te acompanhar. Porque todos fazem parte do caminho contigo. Tu não vais nem à frente nem atrás das pessoas. Vais com a tua equipa. Somos todos importantes. E isto é uma coisa que é muito partilhada. O desporto também tem esta visibilidade muito grande, não é? Nós estamos na bancada a ver se tu fizeste bem ou mal. E muitas vezes treinaste muito bem durante a semana e estás a jogar mal e as pessoas criticam. E o inverso também acontece. Treinaste muito mal durante a semana, mas aquele jogo está-te a sair bem e as pessoas dizem, grande treinador, quem é este? Mas o processo durante a semana até correu mal. Mas se fores consistente, se o processo correr mais vezes bem do que mal, vais atingir muito mais os resultados do que deixar de atingir. Claro. E já que estavas a falar disto aqui, em momentos de stress, de críticas, de feedbacks, como eu também sou aqui residente do Conselho do Barreiro e vejo muita coisa e ouço também. E as redes sociais hoje em dia, pronto, aquilo é uma praça pública, não é? Em momentos de stress e críticas e feedbacks negativos e também destrutivos, muitos deles, ou quando as coisas correm mal, como geres as tuas emoções? E se um político não estiver dotado de uma boa dose de inteligência emocional, achas que se safa na política? Não te consigo responder se safa ou não. Eu vou-te dizer, eu não dou muita importância a coisas que são discursos inflamados nas redes sociais, porque muitas vezes por trás disso estão, quer dizer, não está nada de útil, que é diferente de uma crítica construtiva, que eu recebo muitas vezes até pessoas que me mandam mensagens, que me encontram, queiram falar um bocadinho comigo, que são extraordinariamente úteis. Agora, eu lembro de uma vez, logo no início, de estar aqui há pouco tempo no município, encontrei um senhor que me dizia assim, já viste este presidente? Este presidente, não presta para nada, nessa queira. E ele estava a falar comigo, não sabia que era eu o presidente. Isto quer dizer o quê? Que não é nada pessoal. Muitas vezes tem a ver com
questões que as pessoas vivem a política como se fosse uma clubite, que é o nós contra eles, e então estão sempre que acabam de aportar uma crítica constante. Tu só tens que ter abalo daquilo que é a tua forma de estar se quiseres viver para agradares a uns e a outros, que era o que estávamos a falar há pouco. Se esse for o teu objetivo, eu acho que vais sofrer. Mas vais sofrer em qualquer que seja a tua profissão, e quanto mais pública for a tua profissão, maior o sofrimento. Como é óbvio, se tu estás aqui assim, se o meu objetivo for agradar a toda a gente, que nunca vai acontecer, não é? Então vais sofrer muito e vais emocionalmente, os teus dias vão ser ditados conforme as pessoas dizem bem ou dizem mal. Eu de todo não tenho essa preocupação. Como te digo, nós temos traço um plano que envolve um plano estratégico que envolve muita gente, mas depois, mais importante do que o plano estratégico, é uma coisa que eu também vinco sempre, porque tem muito a ver com a minha identidade. Eu costumo dizer que quando ouves alguém dizer que falta estratégia, é porque essa pessoa não sabe o que é que quer dizer. Porque estratégia é aquela coisa genérica. E é muito importante a gente ter um direcionamento e um planeamento estratégico, mas depois, para mim, é muito mais importante tu teres um plano de implementação de objetivos e de ação. Porque senão a gente diz assim, tu não tens estratégia, isso quer dizer o quê? Depois, não, é importante ter estratégia, mas é muito mais importante tu teres um plano de ação. Havia alguns gurus da gestão que diziam que execução como estratégia todos os dias ao pequeno almoço. E eu, tendendo a concordar, acho que é muito importante teres a estratégia, porque aí se dá a tua orientação, a tua estrela polar, tu sabes que é para ali que tens que seguir, mas e depois a execução é fundamental. Porque é a execução que vai fazer com que as pessoas cada vez mais acreditem na estratégia. Porque os processos são dinâmicos, são processos humanos, ou seja, fazemos parte os dois da mesma equipa, definimos a nossa estratégia, mas se começamos a ter insucesso, as pessoas vão dizer, se calhar a estratégia está errada. Portanto, falamos muito e não fazemos nada. Por isso, para a estratégia funcionar e depois que o plano de ação seja um plano de ação com vitórias rápidas, vitórias intermédias e vitórias longas. Para toda a gente ir se alimentando do processo e dizer, não, é este o caminho. E quando sofre-se a derrota, a gente junta, engole, refaz o que tem a refazer, mas continua no caminho. E estes processos são processos muito... são muito marcantes e muito exigentes. O que não te deixa espaço para andares a perceber nas redes sociais. Claro. Porque é que normalmente as redes sociais também dão voz genericamente. Quem grita é uma minoria. Porque há uma imensa maioria de pessoas que muitas vezes dá a sua opinião nas redes sociais, que muitas vezes partilha as suas questões nas redes sociais, mas que não vive das redes sociais como se fosse o barómetro da sua vida pessoal e da sua vida social. E por isso eu acho que aqui assim também tens que ter esta noção de que se queres agradar a todos, não é a profissão, claro, ou para ti seres líder, do que é que seja. Eu por acaso faço em mentoria financeira, faço muito isso com as famílias que trabalho, ajudo a implementar a estratégia que eles têm que seguir, claro, para poupar, para cortar as despesas, para investir, fazer todo tipo de ações, mas depois digo, a partir daqui são vocês que cumprem o resto, que é, a partir daqui são vocês que agem. Ou seja, se a minha estratégia estiver boa ou má, isso depende também da forma como vocês vão agir. Certo. Entendes? Por isso, se não houver ação da parte deles, e se calhar da primeira vez que conseguem ter alguma poupança significativa, claro, é o maior fator de motivação para continuarem a seguir a estratégia. E depois implementamos que é na estratégia objetivos a curto, médio e longo prazo. Primeiro sempre os curtos e os mais fáceis. Para quê? Para não desmotivar, para dar motivação. E sim, vamos galgando. Mas é isso, para os próximos. Sou plenamente de acordo com isso. E isto de ser político dá muito cabelo branco. Pelo menos é o que eu tenho visto nos treinadores e nos políticos. A malta entra nesta área, passado um ano, está tudo branco. Eu tenho de aguentar aí um bocadinho. Quais foram os principais desafios que enfrentaste como político
e como os superaste. A família tem um papel importante nestes momentos? Sim, a família tem sempre um papel importante, eu diria, em todos os momentos, porque é o teu grande suporte. Eu tenho a sorte que a minha família percebe que eu sou mesmo apaixonado por isto que faço. Por ver o Barreiro crescer, por ver o Barreiro ter desafios diferentes, por ver o Barreiro mudar, mesmo que às vezes as coisas, as pessoas querem tudo muito mais rápido. Eu lembro que quando cá cheguei, as pessoas não estavam habituadas a ter obras, a ter o Barreiro a mexer. E agora já acham que querem muito mais. E é bom, o nível de exigência mudou. A família é o teu pilar que te faz aguentar isso nos dias bons e nos dias maus. Mas eu diria que o maior desafio que eu tive quando cheguei cá, e entendo quando digo que eu cheguei cá, é a equipa toda, que é muito mais até do que a equipa visível para as pessoas, que são os vereadores, é todas as pessoas que estão por trás, pessoas que às vezes pensam que têm pequenos contributos, mas que são decisivos, que estão nas juntas de freguesia, que não estão muitas vezes em órgãos nenhuns, mas que gostam, que partilham e que a gente sabe quando a coisa está difícil, estão cá para nós. Esta equipa alargada é extraordinária. E tem sido o grande fator de sucesso para isto. Gente que gosta acima de tudo da terra. E acho que se conseguiu implementar uma cultura de gente que valoriza o Barreiro. O primeiro grande desafio foi como é que nós, numa terra, para nós que é uma terra gigante, não é? Gigante no sentido da importância, como é que começamos a pôr a engrenagem a funcionar? Aquele primeiro, vencer a inércia, Claro. que é sempre difícil. E como é que no meio disto tu fazes as pessoas acreditar que este é o caminho? É o mais difícil o primeiro passo, sempre. E esse foi o momento que foi decisivo. Para convencer as pessoas dentro da Câmara. As pessoas da Câmara são praticamente as mesmas que estavam. Não é? E conseguir o buy-in das pessoas ao processo, eles acreditarem que este é o processo certo, e fazer com que as pessoas acreditem. Eu lembro que a primeira grande obra que eu tive, desde o primeiro dia, as pessoas e está mal, devia ser assim, devia ser assado, e agora como é que eu paro o carro? Assim, não paro o carro, estamos em obras. As pessoas não estavam habituadas, as pessoas não faziam isto, não era com maldade, e porque não estavam habituadas. Parou sempre o carro ali, agora porquê que não podia parar? Não é? Estamos em obras, a rua está fechada. No final, a sensação de felicidade das pessoas era enorme. Na outra grande obra que tivemos a seguir, já vinha gente que me vinha dizer: não, isto vai ficar como a outra, não é? Então, tipo, já havia uma aprendizagem, os outros passaram ali assim meia dúzia de meses duros, mas valeu a pena. Então nós também vamos passar e vai valer a pena. E isto também pôr este sentimento e esta cultura a mexer também é importante. No meio disto, não esquecendo nunca daquilo que eu acho que era um grande desafio que eu tenho e que tinha na altura, era que as pessoas tivessem orgulho do Barreiro. O Barreiro não fosse visto quase como... Eu hoje tenho um orgulho enorme quando encontro pessoas que me dizem: olha, estes são os meus colegas de trabalho, nunca vinham ao Barreiro, agora vêm ao Barreiro, olha, viemos aqui beber todos café ao Polis, por exemplo. Ou viemos fazer ou à MAC ver um espetáculo. Nunca tinham vindo ao Barreiro, agora vêm. E eu tenho muito feedback deste, que é extraordinário. Mas e depois também, se fores para duas, três zonas que a gente tem aqui no Barreiro, vou-te dizer, Escavadeira, Fidalguinhos e Alto do Romão, que eram zonas puramente de dormitório, vamos dizer assim. Vou-te dizer os Fidalguinhos, que tu conheces bem. Por exemplo, eu lembro que nos Fidalguinhos, quando nós chegámos, o grande desafio tinha aquele bairro de barracas cá atrás. Não sei se te lembras disso. Lembro, claro, parece que já foi uma vida atrás. Claro. É? Era à vista da minha janela. Pronto, mas parece que já foi. E hoje tu, repara, os Fidalguinhos deixou de ser essa zona de bairro dormitório, passou a ter algumas das acessibilidades resolvidas, aquela rotunda lá em cima com a Baixa da Banheira, tinhas alguns vazios urbanos, como é os pé da escola primária, que foram requalificados e dão ali todo um ar melhor. Perfeito. Vais ter o centro de saúde, vais ter a piscina, que está agora a acabar o projeto, devemos lançar o concurso agora, depois do verão,
e vais ter aquilo que já foi falado também, que está apontado, que é um grande investimento privado para fazer o retail onde era barracas. Repara da transformação que uma zona, num período de 8 anos, vai ter. Onde tem barracas vai ter investimento, vai ter qualidade de vida, vai ter centro de saúde, vai ter uma piscina. Ou seja, isto é uma transformação que é impossível não nos deixar de coração cheio. Mas se tu fores à Escavadeira, é igual. A Escavadeira era uma zona aqui assim no Barreiro, também parecia que era uma zona, lá está, onde as pessoas iam dormir. Tinha 2 torres abandonadas, que estavam só em estrutura de cimento, e fazer as pessoas acreditar para vir ali investir e vir dar uma nova dinâmica e vir de fazer, na base desses prédios, dar comércio local, coisa que não havia ali naquela zona, onde as pessoas podem se encontrar, que é importante. Teres o centro de saúde também, que está em construção já, e teres ali mais umas coisas que vão aparecer, e transformares uma zona onde a malta ia só dormir para uma zona onde a malta vive. E isto é Barreiro, percebes? Tu ires fazendo isso é também uma forma que as pessoas quase que não... Então onde moras onde? No Barreiro, sabes? Tens aquele orgulho. Mas são processos, a gente quando olha para trás pensa, epá, ainda há pouco tempo, por causa dos finalistas, estávamos a falar disto. Parece que ainda chegámos cá, a questão era as barracas, não era? E agora está-se no processo oposto. E para fazeres isto é muito importante teres o plano e não abandonares. Sabes? Não abandonares. Saberes, porque o facto de haver ali da gente assumir que queria fazer uma piscina foi decisivo para outras pessoas irem investir. O facto da gente assumir que queria ali um centro de saúde, daquela meia-lua que estava ali abandonada, foi decisivo para as pessoas perceberem, não, mas isto aqui, isso é uma zona, um bairro de classe média grande, que tem universidade, tem escola primária, vai ter uma piscina e vai ter centro de saúde, o que é que nos falta aqui? Não é? Claro, claro. Então vamos. E isto é decisivo. E é muito importante a gente ter o plano e. Isso é um processo que leva um tempo. Também há que ter paciência, porque e sem dúvida eu tenho estado a gostar do que estou a ver, porque nunca vi tanta mudança tão brusca e tão rápida, não é? E costumo perguntar, até com amigos falo, que como é que tiveram paciência durante 20 ou 30 anos com tanta paragem, estagnação, Nós somos pessoas de hábitos. e depois não aguentámos esperar mais um aninho ou 2 aqui. Somos pessoas de hábitos. Pois é. Por isso tu habituas-te. Sabes que eu tenho aqui nas nossas reuniões internas, eu tenho uma frase que digo muitas vezes que é: o ser difícil e demorar tempo não pode ser desculpa para tu não agir já. Porque se não agir já vai sempre demorar mais tempo. É verdade. E o futuro nunca acontece, o futuro é sempre amanhã. E a corrida, tu és um gajo que corre muito, tens isto, tu quando fazes uma maratona, tu não estás a ver a meta, mas tu sabes que ela existe. Claro. E dentro de uma maratona, tu tens vários períodos. Tento arpear. Mas tu tens vários períodos. É verdade. Tens o entusiasmo do arranque, tens ali aos 10, 15 km, aquela coisa com o gajo respira, depois tens aquela fase Tens a resistência. que já nem sentes as pernas que vais andando, não é? E depois tens aquela última fase, antes de entrares no estádio olímpico, que nunca mais chega. Mas quando entras as portas para a volta olímpica, tiraram-te tudo de cima. Estás como uma pena. Tens 40 km em cima, mas estás a correr 2 km com peito cheio, de sorriso. E mais rápido do que nos Mais primeiros. rápido que os primeiros. Porquê? Porque isto é um processo onde tu, desde o primeiro, quando deram o tiro de partida, tu avançaste a tua primeira perna, tu acreditaste naquele momento. Nunca o viste, porque ele fica lá do outro lado. Mas quando entraste naquele estádio, pensaste, consegui. Então vais desfrutar daquelas que não sabes, vais fazer outra. E este processo é um processo que eu acredito que na gestão é muito similar. Então, quando tens estes, lá estava a dizer, este período, vês esta transformação, a primeira coisa que tu podes fazer é dizer, isto é muito difícil. É muito difícil, então vamos começar já. Porque se começares amanhã, mais fácil não vai ser. E vais perder um dia. Então, é difícil, vai demorar tempo.
ótimo, vamos começar já a fazer. E o ser longo ou o ser difícil nunca pode ser a desculpa para tu não começar já a fazer. E muitas vezes é. E a gente devia ter na nossa vida pessoal, muitas vezes fazemos isto. E isto é muito difícil. E por acaso encaro... Como se a gente se encostasse e esticasse as pernas ficasse mais fácil. Quando há problemas, todos temos problemas, não é? Quando há problemas, eu tento nunca encará-los como problemas, mas como desafios. Sim. Já o problema traz uma conotação negativa à nossa psique, não é? Se for um desafio, vamos encará-lo como uma coisa competitiva. Sim, é verdade. E eu quando tenho um problema na minha vida, digo, não, isso é um desafio, mentalismo é um desafio, eu vou conseguir superá-lo, é um teste à minha pessoa, ao meu caráter, à minha resiliência, entendes? Por isso... E sabes que nestes processos, como estavas a dizer, e nestes desafios que tu vais superando, nunca podes deixar de correr. Que é o que o maratonista faz. O maratonista não para. Sabes? É verdade. Vences os desafios, mas nunca deixas de correr. Nunca deixas de andar em frente. Mesmo que há alturas que te apetece mandar-te para o chão, há alturas que nunca mais aparece o sítio para refrescares um bocadinho, vês uma água para ganhar de novo fome. Há alturas que vês os outros a passar por ti, mas nunca podes deixar de correr. E eu acho que esta é também uma das coisas que nós fazemos aqui, que é tentar, lá está, definir os objetivos, definir o plano de ação e andares. Com um sentido de urgência que tudo o que tu fizeres hoje é um passo mais fácil para amanhã. E avançaste. No meio disto tudo, manteres uma constância. Que é o quê? O dia hoje corre bem, amanhã às 7 da manhã estamos a trabalhar. O dia hoje corre mal, amanhã às 7 da manhã estamos a trabalhar. O maior elogio que me fizeram aqui na Câmara, vou partilhar contigo, que tem a ver com isto. Quando foi as últimas eleições, no domingo das eleições, aqui das autárquicas, eu estava num duplo papel de candidato, mas como era presidente, de superintender as eleições. E eu saí aqui da Câmara, era 2 da manhã, no domingo. No domingo já era segunda-feira, já era 2 da manhã de madrugada, segunda-feira. E estava aqui o polícia, que depois faz o guarda aos votos à noite, o agente, que lembro-me bem, sei perfeitamente quem é, porque é aqui da malta da nossa terra, mas lembro-me dele dizer-me assim: agora podes ir para casa descansar um bocadinho e amanhã podes ficar um bocadinho a dormir. E o senhor da portaria, ainda ele não tinha acabado a frase, disse assim ao polícia: ele amanhã é o primeiro a chegar. E foi, 7h30 da manhã estava cá. Porque respiras, descansas, abraças quem tens de abraçar, choras se tiveres que chorar, amanhã começa. Outro dia. E esta constância, não é? De seres previsível, neste caso para mim, é uma das maiores características que podemos encontrar nestes percursos de liderança, que é, corra bem ou corra mal, amanhã arregaçamos as mangas e trabalhamos. Se correr mal, estamos cá. Se correr bem, estamos cá. Somos previsíveis nesse aspecto. Ou seja, tu és mesmo defensor do lead by example, não é? Sim, porque do que é que me vale, como é que eu te posso exigir a ti alguma coisa se eu não estou disposto a dar? Não posso. Claro, sem dúvida. Isto não tem a ver, ou seja, isto tem a ver também com mudança. Eu não cresci na época do chefe. O chefe é o gajo que manda. Atenção, muitas vezes é preciso sermos assertivos e termos... Sem dúvida. Mas o processo é um processo que envolve todos. Não sou eu e eles. Somos todos nós. Cada um tem que saber as suas responsabilidades, o seu papel na organização, a autonomia suficiente para poder saber que pode arriscar para alcançar o objetivo, e se correr mal, estamos cá todos, não vamos apontar dedos. Ou seja, é aquele clima que tu dizes assim: epá, eu se calhar se fizesse isto era melhor, mas deixa-me lá estar sossegado para ninguém. Eu não quero isso. Eu quero que tu te sintas confiante a dizer: não,
eu vou tentar fazer isto porque se eu conseguir fazer isto, vamos ainda ficar melhores. Sem medo de depois eu apontar o dedo. Porque sabes que o ambiente onde estás inserido não é esse. E para isto, o que é que tu precisas? Estamos todos ao mesmo nível, com níveis de responsabilidade diferentes, mas estamos todos ao mesmo nível porque o objetivo é comum. Quem também não se sente enquadrado neste tipo de objetivos, naturalmente deixa-se ficar para trás. Ou pede para sair para outro lado. Mas isto é fundamental porque não há os meus objetivos e os objetivos dos outros. Onde é que a gente quer chegar? Quer aqui. Então é para aqui que temos que chegar. Todos juntos. Como é que tu lidas com medo? Olha, não... O medo... O medo de falhar, o medo de te enganares, o medo de desiludires alguém. Olha, eu não tenho medo nem de me enganar, nem de falhar, porque sei que me vou enganar e sei que vou falhar. É da vida. Claro. Mas tenho medo de desiludir as pessoas que gostam de mim. Tenho muito medo. Acho que este é o pior. Não é? Sim. Por isso, vou-te dividir até a resposta. Não posso ter medo de falhar, porque só falha quem tenta, não é? E quando tu tens um plano, falhas menos, quando navegas à vista, falhas mais. E eu, como gosto pouco de falhar, tento me preparar muito. Por isso, nesse aspecto, o medo faz-te, e a mim, faz-me preparar para poder enfrentá-lo. O medo de desiludir outras pessoas é muito intrínseco e aquilo que eu quero é que as pessoas tenham sempre, principalmente a minha família, muito orgulho em mim. E não é orgulho pelo que eu sou ou é orgulho pelo que eu defendo. E eu quero que as pessoas, com os meus amigos, que a malta diga, não, olha, eu gosto daquele gajo, que faz coisas bem, faz coisas mal, que erra, que acerta também, porque somos todos assim. Por isso, quem tem medo de errar, vai sofrer muito na vida, porque nós na vida erramos. Agora, tu dizias há pouco uma coisa que é fundamental. Errar é sempre uma oportunidade de aprender. E quando tu viras o teu chip para aqui, erramos, boa. O que é que fizemos mal? Então vamos mudar. A seguir, se calhar vamos errar outra vez, mas vai ser um erro novo. E o que é que nos vai fazer? Vamos aprender uma coisa nova. E vai haver uma altura que vamos acertar muito mais do que erramos, porque a nossa aprendizagem levou-nos aqui assim. Claro, por isso, eu nesse aspecto não tenho medo nenhum. eu, por exemplo, tu tens a tua agenda preenchida, claro, e já preparei as tuas perguntas, o teu roteiro lá uma semana antes, ou 2 semanas antes. Só que não me preparei, né? E tu ontem apanhaste desprevenido. Amanhã às 9h30. Ok, perfeito. Ou seja, eu não preparei. Sim, mas tens... Eu não preparei. Eu disse, vou ali, se falhar, faz parte do processo, vou aprender. Deitei umas 2 da manhã, acordei às 7h30, vou aos meus à escola. E não podes ter drama. Nós comentamos muito, melhor, nós glorificamos muito o sucesso. E eu digo-te que, por exemplo, temos um exemplo em Portugal com os meus corações, que é o Cristiano Ronaldo. Toda a gente quer ser o Cristiano Ronaldo, mas pouca gente ou ninguém faz o que ele faz. Faz o que ele faz. Se prepara quando ele se prepara. Sim. Diariamente. De forma constante. Jogou bem, treina. Jogou mal, treina. Foi assim, treina. Este processo ao longo de anos é fundamental. Olha, eu sou grande adepto, como tu sabes, e também, e se não soubesses pelas minhas palavras já tinhas visto, mas tu sabes, do desporto e do basquete. Eu adoro, ainda hoje, apesar de ter falecido, o Kobe Bryant. E o Kobe Bryant, que foi um jogador que faleceu há 2-3 anos, de basquete NBA, tinha uma coisa que era conhecida um pouco como o Ronaldo, que era, ele às 5 da manhã estava no pavilhão a treinar. E ele dizia, se um jogador treinar 100 horas por mês e eu treinar 200, ao fim de 10 anos, é impossível ele ser melhor do que eu. Porque eu tenho milhares de horas de treino a mais do que ele. E isto não tem a ver com aquela coisa tipo do nasceu com a coisa dito cujo virado para o céu. Tem a ver com o trabalho.
com consistência, Indicação. com dedicação, sim. E ao longo do tempo, a tua separação vai-se fazer sentir. Porque ele treina, este mês treinou 100, para o mês mais 100, 200, 300, ao final do ano 1200 horas. Mas se eu treinar o dobro dele, ao final do ano tenho 2400. Ao final de 10 anos, e pode ser, repara, dos 13 aos 23, ele tem 12 mil horas de treino, eu tenho 24 mil horas de treino. Quem é que achas que vai ser melhor? E isto eu acho que é assim, esta consistência, que é o que tu ouves também dizer do Ronaldo, vários colegas dele são unânimes naquilo que dizem, é, tu vês sempre, toda a gente assiste quando tu cortas a meta. Ninguém vê, foi o que está para trás. Mas, por exemplo, nos teus processos pessoais, já te sentiste frustrado? Chegares Ah, a meio sim, caminho sim, e sim, dizer assim, muitas "Epá, vezes. nunca mais, tanto tempo que leva, Muitas- vê se perdes a paciência, Muitas vezes, sim, sim. sentes necessidade de sentires algo, de alguma motivação. Sim, não. E não estás ali sozinho naquela neblina Sim, toda sim. e tens que continuar a navegar. Sim, sim. Entendes? Tens muitas vezes. É um pouco como o corredor. Como é que lidas com isso? Nunca podes deixar de correr. Nunca podes parar. Porque vais ter frustração, claro. E há alturas que vais fazer tudo bem e mesmo assim não chegou. É no desporto. Fizeste um grande jogo e perdeste. O que é que tens que fazer? Tens que trabalhar mais. Tens que aperfeiçoar a tua arte, seja ela qual for. Não é? Tens que puxar mais para os teus colegas. Tens que fazer com que os teus colegas puxem mais por ti também. Mas isso, tu vais estar frustrado muitas vezes. Quer dizer, aqui praticamente eu tenho frustrações todos os dias. Mas estas frustrações também levam a alegrias todos os dias. E a frustração qual é? É de querer fazer. Porque quando tu não queres fazer nada, não tens frustração. Se tu não te comprometes com nada, se não tens compromisso com nada nem com ninguém, vais estar frustrado com o quê? Só vais estar frustrado se o programa nunca mais começa, estás aqui sem fazer nada, queres ver televisão. Mas se tu tens compromisso com outras pessoas têm compromisso contigo, tens objetivos, não é? Tens sentido de urgência de querer fazer, a frustração vai fazer parte do teu dia a dia. E a gente, quando sente esta frustração, tem duas hipóteses sempre, não é? Que é parar e dizer mal de toda a gente e da vida e de tudo, ou continuar a correr. E eu acho que a gente continua sempre, lida com as coisas, supera, vê quem é que, quando estás na equipa, quem é que precisa da tua ajuda, para darmos uma mão, porque a seguir vais ser tu que precisar e vai ser ele a dar-te a mão, a carregar um bocadinho por cima da montanha, não é? A puxar-te para cima. Hoje és tu, amanhã é ele, mas a gente não para. E lidas com tudo isso. E a frustração é uma coisa do dia a dia, mas sem dramas, sabes? Mas sem. Não há fim do mundo, sem dramas. Mas tens que saber conviver com isto. Tens que saber. Acho que isso é preciso ter uma boa capacidade de inteligência emocional para poder lidar com isso. Sim, Não é sim. fácil. Não é fácil e há dias melhores que outros. Mas tu tens que saber para onde vais. Tu tens que saber para onde vais. Porque se tu correres 100 km em círculos, correste 100 km, cansaste, estás de rastros e não seguiste no mesmo sítio. Conheço quem o fez 100 km em círculos, aqui em Portugal. E muitas vezes é preciso tu teres. Para onde é que tu vais? Para ali. E então procuras a solução mais eficiente, a melhor para ti e para quem te acompanha. Porque às vezes o caminho mais rápido pode ser melhor para ti, mas pode não ser o melhor para quem te acompanha, para o todo. Mas o que é determinante é o quê? É qual é o destino? Vamos para onde? Qual é o objetivo? Porque sem isto, estás a correr. Não é? E não sais. Por isso, eu acho que é muito importante tu teres este planeamento que te dá o teu objetivo e a partir desse momento, execução. É o que a gente chama no coaching a roda do rato. Sim, isso. Nunca mais saímos da roda do rato. É sempre a mesma coisa. E fartas de correr. Comodismo e fartas de correr na mesma. Sim, é isso. E não fazes esforço nenhum. Queria perguntar qual é a importância de uma comunicação eficaz na política e como é que tu aprimoras as tuas habilidades em comunicar? Porque,
para mim é uau, eu também queria falar assim. Olha, vindo de alguém que era super envergonhado Pois como eu. tentava passar nos pingos da chuva, tentava que o professor nunca me mandasse ao quadro, não é? Que é uma pessoa está ali assim. Eu aprendi, olha, vou-te fazer aqui uma analogia no basquete. Tu estás, duas equipas, estão empatadas, falta 10 segundos para acabar o jogo. O treinador pede desconto de tempo. Eu fui treinador por muitos anos de basquete. E tenho jogadores sentados no banco, eu vou ter que dizer qual é a jogada final para marcar a cesta e ganhar o jogo. E tenho jogadores que estão há hora e meia a correr, o cérebro já não recebe o oxigênio que recebia, estão cansados de rastros. Achas que estão dispostos a ouvir o treinador estar ali um minuto, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá, entre a 100 e a 200? Por isso é muito importante nesses momentos, primeiro deixar o jogador respirar, oxigenar e estar pronto a receber a mensagem, e nos 10 segundos finais on point, a mensagem focal. Por isso, o que é importante nisto? Primeiro, o que é que tu queres? Sabes o que é que queres? Sabes qual é a jogada que vais fazer? Então tens que ir ao ponto. Porque se alargas muito os pés, falas muito, eles não é que não queiram, não estão, o corpo biologicamente não está apto a receber uma mensagem longa. Por isso não vai conseguir executar. E tu perceberes, preparaste para aquilo que tu queres, preparaste aquilo que é o plano, conheceres o plano de olhos fechados, tu e todos, para que naquele um minuto que pediste desconto de tempo, deste 40 segundos para respirar, para beber água, para sentar um bocadinho, e tens 10 segundos para dizer a jogada que vai ganhar o jogo. Tens que saber, tens que cortar o blá 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 da coisa e ir ao ponto. O que é que depois isto tem de bom? É que assim que tem de bom e de dramático também. É que assim que acaba o desconto de tempo e os jogadores voltam para o campo, tu já não tens interferência nenhuma. A execução está do lado deles. Pois. Por isso, tu deste o objetivo, tem que ser claro. E depois, execução, 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 é do lado deles. Qual é o objetivo? É comum, é ganhar o jogo. Por isso, eu acho que naquilo que é a tua conversa, naquilo que é as tuas ideias e a tua convicção, tu tens que ser muito claro para ti, muito honesto contigo, daquilo que tu queres. E depois tens que conseguir passar os pilares da tua ideia para que depois a equipa que está contigo também aporte coisas à ideia. E isso tem que ser muito claro, pouco floreado e com muito objetivo. Eu, como cresci neste ambiente, quando vim para a política, transportei isto também. Eu diria que isto não é um traço meu enquanto político. É um traço meu, seja na política, seja onde for, nas empresas ou no desporto, é ter isto muito bem mapeado e objetivos muito claros e ir ao ponto. Porque depois, para quem está a executar, tem que executar com... Mas a tua comunicação desenvolveste sozinho, com a tua equipa, com o ambiente, ou tiveste profissionais que te ajudaram? Não, acima de tudo, com o ambiente que me rodeia, porque repara, uma das grandes aprendizagens que tu fazes na comunicação, muitas vezes há esta coisa que a gente não gosta de apresentar trabalhos, quando andamos na escola. Mas quando tu estás do outro lado, do lado da assistência, o que é que tu não gostas de ver? Então começas por eliminar isto. Tu, quando estás a ver alguém, que é um exemplo clássico, a apresentar um PowerPoint, tu gostas que essa pessoa esteja de mãos nos bolsos a olhar para o PowerPoint de costas para a assistência? Gostas que essa pessoa apresente ou gostas que o PowerPoint apresente? É que se eu gostasse do PowerPoint apresentar, a pessoa escusa de vir. Claro. Manda o PowerPoint. Por isso, aquilo que eu gosto, enquanto assistente, é sentir uma relação empática. Aquilo pode estar lá para ilustrar o PowerPoint, mas eu quero me ligar contigo. É a tua mensagem. E a tua mensagem é naturalmente imperfeita porque tu és humano. Vais às vezes errar uma palavra e eu vou pensar,
eu também me enganava se estivesse no lugar dele, empatia, É assim. não é? Vais dizer coisas que eu vou dizer, epá, nunca tinha pensado nisso, mas tu pensaste porque tu é que desenvolveste este trabalho, não fui eu só estou a ver. Por isso, tu quando estás do outro lado a assistir, tens muito feedback de dizeres, bem, então, se eu estiver a assistir a alguém, não é? Se falar muito, tiro o telemóvel, começo a ver o telemóvel, desliguei. Então vamos falar pouco. Se tiver de costas viradas para mim, tiro o telemóvel e começo a mandar mensagens, começo a ver as redes sociais. Então vamos tentar fazer aqui uma ligação que seja curta, intensa e prática. E eu transportei sempre isto para o lado de qualquer atividade que eu tenho. E com isto vais limando muito aquilo que é a tua forma de apresentar. Porque a gente muitas vezes faz coisas quando está na assistência, não gosta de ver. Então porquê é que as fazemos? Porque nunca refletimos sobre isso. Então eu gosto de, na comunicação, tem que ser uma comunicação pessoal, com linguagem corrente, não é aquelas linguagens que ninguém sabe o que é que quer dizer, e aberta e muito olhos nos olhos, muito empática, seja a que nível for, com clareza e sempre com verdade. Num caminho longo isto vai-te cair em cima, se não mantiveres verdade nas coisas, vai-te cair em cima. Vou dizer aqui uma parte mais pessoal. Tiveste muito doente, não é? Eu nunca soube, porque também não queria. Soube que estavas doente, mas não soube qual foi a causa. Mas foi uma fase menos boa da tua vida, não é? Mas queria perguntar-te como é que tu vias a vida e como é que a tratavas antes de estares doente e como é que passaste a tratá-la depois de estares recuperado. Sentes que ficaste mais próximo dos valores familiares, do tempo de qualidade com a família? Sim. Houve uma mudança nesse Sim. Houve uma mudança grande em mim. Ou seja, na minha relação comigo. Okay. Eu era aquele tipo de pessoa que não vai ao médico porque não tem tempo. Aliás, o que me aconteceu, eu tive, o meu intestino rebentou e eu tive 4 dias a pensar que era uma gripe. E fui ao médico porque a minha mulher me obrigou a ir ao médico. Até eu disse, na sexta-feira, depois do trabalho, isto disse uma terça-feira. Porquê que os alunos são sempre assim? Pá, Sempre as vou ao mulheres a médico. ligar. E não há nada mais importante que a tua saúde. Claro. Nada. E para mim foi importante porquê? Porque também foi a primeira vez que eu vi que a gente morre mesmo. Senti mesmo que estive ali a rasvés cabdori, como costuma dizer, estive ali muito próximo de morrer. E a vida é tão curta que não faz sentido a gente chatear-se com coisas que não merecem que a gente chateie. Não faz sentido a gente não correr atrás daquilo que acredita. Não faz sentido a gente não aproveitar o tempo que temos com os nossos amigos, com a nossa família. E não faz sentido fazer isso tudo sob a desculpa de uma coisa qualquer. Eu li um livro nos tempos que depois tive de baixa há 2 meses, eu fui operado 2 vezes, fui operado e fui para o hospital numa sexta-feira 13 de janeiro, fui operado já na madrugada de 14, depois fui operado outra vez a 1 de abril, e ali no meio, então li um livro que era o que é que diziam as pessoas que estavam a morrer. E todas elas diziam que queriam mais tempo para estar com quem gostam. Não era para trabalhar, não era que se tivessem mais tempo de vida, era para passá-lo com os filhos, com os amigos. E então porque é que a gente, quando tem tempo de vida, não faz isto? Isto era uma coisa que eu me perguntava muito a mim. Mas porquê é que eu não faço? Tenho que esperar para estar às portas da morte para depois ver o que é que... Então vamos fazer já. E hoje tenho... mudei muito nesse tipo de comportamento, com mais cuidado comigo, com mais atenção e mais tempo disponível para com os meus amigos e com a minha família, porque isto é feito de um equilíbrio E com mais qualidade. e com mais qualidade. Às vezes ter mais tempo não quer dizer nada, né? Sim, Pode ser é fraco, isso, é isso. mais qualidade.
E isso sim, isso mudou a perspectiva. Pá, eu espero que mude durante muito tempo, mas não diminui em nada o compromisso que tenho com o que faço. O que te faz é que conseguires balancear melhor o tempo para ofereceres mais tempo de qualidade com os teus e para contigo também. Porque tu és a primeira pessoa que tem que cuidar de ti. É muito importante. Esquecemos nós às Sim, vezes. sim, sim, sim. E eu Frederico, tive 5 anos, 6 anos sem tirar férias. Eu, desde que tinha vindo para a Câmara, não tinha tirado um dia de férias. E a primeira coisa que fiz no ano passado foi ir 15 dias de férias com a família. fizeste bem, mas também fizeste mal, não é? Mas também olhas para trás e Sim, não consegues mudar. Sim, não consegues mudar nada, só consegues mudar daqui para a frente. e olhas para trás e enches o peito. Sim, Está sim, um sim, grande sim. trabalho feito. É Sim. verdade, não é? E há muito por fazer ainda. Olha, para não te ocupar mais tempo, vamos aqui às perguntas finais, que são mais curtinhas, que têm a ver com o podcast, que é o Decides Tu, não é? O que é para ti o poder de decisão? E se bem usado esse poder, que benefícios nos pode trazer? É fazer avançar. Eu acho que quem tem o poder de decidir tem sempre o poder de fazer avançar qualquer coisa. E esse é o poder e a responsabilidade de decidir. É avançar. Quem decide, avança. E o que a gente quer é que se avance bem. Mas quem decide tem sempre essa vantagem de poder fazer com que as coisas avancem. E que decisão é que tu tomaste que mudou a tua vida? Pessoal ou profissional, que tu achares que podes partilhar? Pá, olha, eu tive uma decisão que foi muito importante na minha vida. Eu fui tirar uma licenciatura que detestei e que me custou muito. Aliás, o meu pai emigrou para eu poder ir para a universidade. Os meus pais não tinham forma de eu poder ir estudar. E emigrou para eu poder ir para a faculdade. Eu fui tirar uma licenciatura que me custou horrores, porque não me sentia motivado, não gostava, e tive uma conversa e sentia-me que era inferior aos outros. Eu sentia-me inferior aos meus colegas da universidade. E nunca mais conseguia acabar o curso e não me apetecia estar lá. E há uma conversa que eu tenho comigo mesmo ao espelho. E essa conversa, eu digo, convenci-me que eu tenho 2 bracinhos, 2 pernas, como todos os outros. Por isso eu também vou conseguir e a partir daí acabei, comecei a fazer pós-graduações, comecei a fazer especializações, comecei a ir estudar lá fora no estrangeiro, depois, acho que quando vim aqui para a Câmara interrompi o doutoramento que estava a fazer, a par do trabalho de doutoramento em gestão, mas essa conversa que eu tive comigo foi, porque eu pensava diariamente em desistir da faculdade, porque não era capaz, porque me sentia inferior, e essa conversa lembro-me perfeitamente, foi mesmo a conversa no espelho, foi mesmo no espelho, olhos nos olhos, e tive que. E acho que tinha sido era uma pessoa completamente diferente, não quer dizer que fosse melhor ou pior, era uma pessoa completamente diferente. Depois tive aqui outra altura que foi também muito engraçada, que coincidiu um pouco com os anos antes de entrar para aqui assim, para, para a Câmara. Eu acho que contei essa história uma vez. Eu fiz uma pós-graduação em Cambridge, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em gestão sustentável, e foi cerca de um ano e meio, e no final nós escrevíamos uma carta para daquela data a um ano eles enviavam para nós. Era uma mensagem de nós para nós daqui a um ano. E eu gostei tanto que entreguei a um amigo meu, que foi meu colega da pós-graduação, mais 3 cartas iguais, uma mensagem era a mesma, para eu me mandar a mim durante 5 anos, e que ele fez o favor e cumpriu, já agora, cumpriu, de me mandar naquela data, mais dia menos dia, mas naquela data mandava-me. E era muito importante. Eu recebi uma mensagem do Frederico de 2012 para o Frederico de 2013, de 2014, de 2015, 16. Eu só não me lembro, eu fui eleito em 2017, se nesse ano ainda tinha. Mas durante aqueles anos, primeiro até 2016. É muito giro. E o que é que esta mensagem tinha? Era para eu nunca me esquecer, e tinham lá escritos quais são os meus valores, que são os meus pilares. Então a frase, a carta começava a dizer assim:
Frederico, escrevo-te desde 2011, ou 12, já não me lembro qual era a data, para que nunca te esqueças, que faças o que fizeres, vais para onde fores, os teus pilares são, que eu fui ao buscar os meus valores pessoais. E estavam lá. E então foi numa fase que estava ali, que era de transformação necessariamente, tu receberes aquilo e dizeres, não, eu não posso abandonar. Não posso Os abandonar. meus valores. E foi importante. Sim, muito Não bom. que eu tivesse em risco de os abandonar, Claro, claro. mas sentia que eu não podia desiludir o Frederico de É 2000. um refresh, só. Isso era Sim, só um sim. refresh. Foi giro. Sem um giro, por acaso. E aqui ainda para a mensagem final, vou-te pedir que deixes uma mensagem aos jovens. Aos jovens barregenses, por exemplo. Uma mensagem que... Imagina que essa mensagem vai melhorar o futuro deles, ou o rumo do futuro deles. O que é que lhes dirias? Olha, eu diria que a gente pode conquistar o mundo. E no conhecimento e na capacidade de execução, tu podes sempre competir com quem for. Sem medos, sem vergonha, sem complexos. E aquilo que eu às vezes digo aos jovens, mas também digo aos menos jovens, é que aquilo que tu quiseres ser, enquanto pessoa, aquilo que tu quiseres fazer enquanto profissão, trabalha, dedica-te e não tenhas medo de assumir que queres ser o melhor que podes ser. Seja qual for a área. Vai dar trabalho, vai-te dar dores de cabeça, mas se este é o teu sonho, dedica-te todos os dias a ele, para que todos os dias andes um bocadinho. Era um pouco como o Kobe Bryant dizia. Trabalhas para alcançar o teu sonho. Nunca o fazer com complexos. Nós portugueses temos muito de inferioridade. Porque não somos inferiores a ninguém. Nem nós no Barreiro, nem nós em Portugal, não somos inferiores a ninguém. Mas temos que ter a consistência de trabalhar para alcançar o que queremos e não esperar que a sorte nos caia do céu. Por isso a grande mensagem que eu deixo é que, independentemente da área que quiseres atuar, independentemente dos teus sonhos, aquilo que tu definis como teus objetivos, assume e vai atrás, trabalhando incessantemente, porque um dia vai acontecer e quando acontecer tu vais sentir que tudo valeu a pena e que a maior parte do objetivo não é o destino, é a viagem. Mas para isso tens que te focar. E aquilo que eu deixava como mensagem muitas vezes aos jovens, mas aos menos jovens também, é que nunca deixem de ir atrás daquilo que querem, porque vão sempre a tempo. Isto também para os menos jovens é importante. Claro. Tu vais sempre a tempo para alcançar os teus objetivos. Sempre. E sem complexos, de peito cheio, porque se mais nada acontecer, nunca se esqueçam que ao fim do dia são do Barreiro e a malta do Barreiro consegue fazer as coisas. É o que eu costumo dizer às pessoas mais velhas, com 40 ou 50, mais velhas, ou seja, com 50 anos, que já não querem fazer algum projeto, ou porque, já estou velho para isso. Eu costumo dizer, se a esperança de vida está nos 80 anos e tu estás nos 50, tens mais 30 anos pela frente. Sim. Onde é que não vais a tempo? A gente vai sempre a tempo. Vamos Sempre. É verdade, sim, senhor. Agora sem complexos, que os outros são melhores ou que os outros é que conseguem, não é verdade. Se a gente quiser, a gente consegue. Isso é tal e qual como o que é o sucesso para ti, não quer dizer que é a mesma coisa que é para o outro. Isso, é isso. Cada um tem a sua definição de sucesso. E o seu caminho. Isso é o mais importante. Frederico, obrigado pelo teu tempo. Espero que não tenha falado muito. Não, mas eu gosto. O problema é que eu gosto. O problema é que eu gosto. A última senhora de Ecologia Educacional que tivemos na conversa, tivemos quase 2 horas na conversa. Eu gosto de falar. Seria a noite inteira de conversar. Mas estás à vontade. Então, olha, muito sucesso para ti também. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.